Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então vamos nos alegrar nele, Brasil. Vamos nos alegrar no Senhor. Fernanda aqui, começando mais um orvalho, mais um dia que o Senhor preparou para que estivéssemos meditando na sua palavra, orando, buscando. A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo e invocai enquanto ele está perto. Perto está o Senhor de todos os que o buscam. Então nós buscaremos ao Senhor nesta manhã. Buscaremos em oração, buscaremos em compreendê-lo através da palavra e ele se revelará a nós, né? Bom dia, Sol. Glória a Deus pela sua vida. Bom dia, Dani. Que Deus te abençoe. Querida amiga Elaine Cotrim, Deus te abençoe abundantemente. Nesta manhã, nós vamos orar por nós, né? Para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor possa nos ajudar a se manter firme no propósito a qual Ele tem nos chamado. Se manter firme é se manter olhando para o alvo, né? Tem um lugar, tem um propósito do Senhor para nós. Deixa eu abaixar aqui que tá muito alto. Tem um propósito do Senhor para nós. Ele espera de nós uma reação, né? O Senhor espera de nós uma postura. E o manter firme é se manter neste lugar que o Senhor espera de nós. Algumas pessoas acham que se manter firme é se manter, de repente, indo a uma igreja. Algumas pessoas acham que para manter firme mas eu não estou fazendo nada de errado, então eu estou firme. Quando, na verdade, o se manter firme é se manter exatamente no lugar em que Deus quer que nós estejamos. Existe um lugar, uma postura que o Senhor quer de nós. Então, se manter firme é se manter parado nesta posição. Sabe o que me lembrei agora? Bom dia, Márcia, tudo bem? Sabe o que eu me lembrei agora? Quando a gente vê aqueles soldados que ficam em frente ao palácio, lá na Inglaterra, aqueles soldados, eles ficam todos arrumadinhos, né? E eles ficam na posição. E aquilo ali, eles ficam por horas. Você pode rir, você pode falar com eles. Sabe que eles ficam com um capzinho, todo arrumadinho, na postura. Eles ficam posicionados. Eles têm até uma forma de ficar. Eles não podem ficar em pé de qualquer jeito. Eles não podem, no posto a qual eles foram chamados para assumir naquele dia, nem eles podem estar cansados, eles podem estar como for. Existe uma postura que eles precisam assumir e ficar ali até que alguém o renda ou até que se finda o seu horário. Ele tem uma postura a ficar, ele tem, além do lugar geográfico, né, tem um lugar que é dele ali, que é o seu posto, e existe uma postura que ele precisa ter e permanecer assim até o final. Então, o Senhor, ele pede para nós que permanecemos no lugar aonde ele quer e com a postura correta. Então, nós vamos orar sobre isso hoje, por nós. Senhor, me ajuda a manter a postura que o Senhor quer que eu mantenha e que eu consiga ficar no lugar que o Senhor quer que eu fique até que o Senhor dê uma ordem para que eu me mova. Enquanto não vier a ordem do Senhor, permaneceremos com a postura e no lugar que Ele quer que a gente esteja. E me fez lembrar também uma ministração recente em que a pessoa que ministrava, ela disse assim, que não basta, né? Não basta termos boas intenções. Nós temos que ter a postura certa, o comportamento certo, né? Boas intenções não é o suficiente. Também precisa se ter o comportamento certo. Então nós vamos orar por isso. Senhor, me ajuda. E eu queria te encorajar a se colocar hoje nas mãos do Senhor. Davi dizia assim, eu prefiro
ficar nas mãos do Senhor, cair nas mãos do Senhor, do que cair nas mãos de homens. Porque no Senhor sempre há misericórdia. Então, nós vamos pedir hoje, talvez hoje no final da live, vamos orar hoje no final da live. Então, já vamos começar a pensar sobre o que nós vamos colocar diante do Senhor, tá bom? Então, nós temos que pensar assim, Senhor, olha para mim e me aponte aonde estão os meus comportamentos que não te agradam. Porque nós caímos, nós somos tentados diariamente a olhar para nós e nos colocar numa posição de inocente, numa posição de vítima. E deixar passar os nossos erros, sabe? Nós ficamos ali às vezes envolvidos em uma situação em que muitas vezes é até real que você esteja sendo... Opa, peraí. É até real, às vezes, que você esteja sendo prejudicado de alguma forma. A sua intenção pode ser boa, mas se o nosso comportamento não estiver alinhado com a vontade de Deus e nós não estivermos posicionados no lugar certo, tudo aquilo que nós vamos tentar fazer vai ser em vão. Então é importante a gente falar, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos para que o Senhor me corrija, me aponte, Senhor, o que eu estou fazendo que não te agrada. Dentro dessa situação, Senhor, me aponte quais são os meus pontos de vulnerabilidade, de fragilidade, de erro, sabe? Porque é normal a gente sempre estar diante do Senhor e apontando a situação e esquecendo da autoanálise. Então eu quero te encorajar a falar assim, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos e se houver algo em mim que não te agrada, se eu estiver desposicionada, se tiver algo desorganizado na minha vida, que eu preciso me posicionar, eu quero que o Senhor me dê clareza, porque eu quero estar no lugar certo para que quando o Senhor chegar, o Senhor me encontre preparado para receber a vitória, preparado para receber a bênção, preparado para receber o milagre. Você sabe que o Senhor, ele libera anjos, né, ao nosso respeito. E aí ele fala assim, vai lá agora na casa de fulano de tal e entrega para ele agora a bênção. E pode acontecer do anjo chegar na sua casa e não te encontrar posicionado e ele voltar com a sua bênção na mão. Pensa, tá chegando o presente, tá chegando o milagre. E o que acontece? Ele volta porque você não tá no lugar certo, porque você não está posicionado. Então, nessa reta final, né, do nosso propósito do ano, nós precisamos ter vigilância dobrada. Porque nós já falamos sobre isso na live, né? Não tem como amaldiçoar a quem o Senhor abençoou. Não tem. Não há ferramentas que prospere contra nós, porque em juízo o Senhor a condena. A Bíblia fala que maldição sem causa não prospera. Então alguém pode fazer macumba para você, te praguejar. Se não encontrar repouso, morada, habilitação, aquilo não vai entrar na sua vida. Mas se nós estivermos fora da posição, fora do lugar que o Senhor quer para nós, se o nosso comportamento for incorreto, aí o inimigo vai encontrar um espaço para entrar e se estabelecer na nossa vida. Então ele vai nos provocando, sabe? O inimigo vai criando situações para nos provocar, para nos tirar do lugar, para aquele lugar que o Senhor nos colocou se torne insustentável, se torne insuportável. Mas quando você pensar que o lugar que o Senhor te colocou, a situação que você está passando se torna insustentável, lembra dos soldadinhos lá da Inglaterra, que faça sol ou faça chuva, eles estão paradinhos no mesmo lugar. Eles estão ali porque eles recebem uma ordem de alguém que é maior do que eles e diz, você tem que ficar aqui. E ninguém pode simplesmente falar, tá muito sol, tô cansado, tô com dor de cabeça, estou indo embora. Eles precisam cumprir a uma ordem. Então quem nos chamou
está pedindo para que nós sejamos vigilantes, porque há momento, vai ficar, toda vez que o Senhor está perto em nos abençoar, o cerco se fecha, as coisas ficam mais intensas, sabe? Todas as vezes que o milagre está chegando, você sente uma pressão espiritual maior, você sente um ataque maior, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui comigo? Eu não vou suportar. E aí, Davi, eu quero entrar agora na palavra, que é o que eu penso que é o que Davi sentiu por aquilo que ele escreveu no Salmo 124. Esse é o quinto salmo da nossa série dos cânticos de peregrinação. E Davi, ele escreve um salmo que é uma transferência da sua... Ele colocou em palavras a sua percepção sobre o momento em que ele estava vivendo. E olha o que ele fala no Salmo 124. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. Algumas versões dizem assim, se não fosse ao Senhor, deveria ter pego outra versão, né? Outra Bíblia. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando assim, ó, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Fernanda, sabe assim? Eu não sei o que teria sido de mim se o Senhor não estivesse ao meu lado. Se o Senhor não estivesse conosco, eu não sei o que teria sido de nós. Já falou isso pra alguém? Menina, você me salvou. Eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Se você não chegasse na hora, se você não me emprestasse o dinheiro, eu não sei o que eu faria se você não me socorresse agora. É isso que Davi está falando em relação ao Senhor. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor. E aí ele continua, se o Senhor não estivesse ao meu lado, quando os inimigos me atacaram, ele teria me engolido vivo com sua ira ardente contra nós. Se o Senhor não estivesse ao meu lado, o inimigo teria me tragado, teria me engolido vivo. Você já viu alguma vez na televisão, alguma reportagem que a terra se abre? Sabe? Uma coisa assustadora, a terra se abre, de repente aquilo ali engole casas, engole carros, abriu ali uma cratera e engoliu o que estava ali ao redor. É isso que Davi está falando. Teve um momento na história do povo de Israel que, lembra quando ainda dentro daquela história que a gente começou falando, nós falamos muito aqui na live, quando o povo sai do Egito, eles começam a percorrer no deserto, e chega um momento que se levantam pessoas contra Moisés, e falam assim, Moisés não é de Deus não, vamos se rebelar contra ele, e começou a uma conversação maligna, sabe? Mas não era contra Moisés, era contra o próprio Deus. E aí a ira do Senhor se acendeu ali. E aí o Senhor falou assim, por conta dessa confusão que vocês estão fazendo, eu vou engolir, a terra vai engolir vocês vivos. E a terra se abriu, e aquele povo que causava contenda, confusão, divisão, foram engolidos vivos. Então é essa referência que Davi está dizendo. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos, eles teriam nos engolido vivo. Nós não teríamos, não tem chance do que fazer. Porque imagina a terra se abrir debaixo dos seus pés. Não tem chance do que fazer para ser salvo. E Davi está dizendo isso. Eles teriam nos engolido vivos com sua ira ardente. Ele sentia o ódio das pessoas que o cercavam. Ele sentia o ódio do inimigo. Aqui no nosso caso, o que nós sentimos é o ódio do nosso adversário, porque a Bíblia diz que a nossa luta não são contra pessoas, né? Não é o seu vizinho que tem raiva de você, não é o seu parente, é quem o influencia. Então o inimigo, ele influencia pessoas para vir contra nós, mas nós não nos levantamos para rebater essa ira contra pessoas. Nós nos levantamos para combater essa ira contra principados, potestades e dominadores. E aqui a referência que é o ódio do inimigo é tão grande. O inimigo está com tanta raiva daquilo que nós vamos viver no Senhor, que ele está tentando de uma maneira assim brava,
sabe? Nos engolir vivo, nos destruir. Ele está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. As águas nos teriam encoberto, a corrente teria afogado. Sim, águas violentas de sua fúria nos teria afogado. Já viu um mar bravio, né? Quem segura? Que tecnologia já foi criada para segurar a força de um mar? Não tem. Quando o mar fica bravio, quando o mar fica revolto, né? Sai destruindo tudo, sai atropelando, sai puxando tudo. E não há quem possa controlar. Ainda hoje, com toda a nossa tecnologia, com tudo aquilo que nós temos de avanço, ainda não tem nada que se possa controlar o mar. E ele está dizendo aqui, a força do inimigo é tão grande. O inimigo, ele vem com tanta violência, derrubando tudo que está à sua frente, que se não fosse o Senhor, porque hoje não tem tecnologia que pare o mar, mas o Senhor, ele para, ele fala, mar, a gente já viu isso na palavra, né? Mar, se acalme. E com uma ordem do Senhor, o mar não tem poder para avançar. Quando o Senhor falar para, parou. E aí quer dizer assim, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos, eles fariam como um mar faz quando está bravio, saía destruindo tudo. Nós não teríamos chance de defesa, porque as minhas forças não é compatível, não está no mesmo patamar que as forças do meu inimigo. O meu inimigo, ele é mais forte do que eu. O meu inimigo, ele tem mais força do que eu. Por que eu não perdi? Por que ele não me destruiu? Por que ele não conseguiu me engolir vivo? Porque o Senhor tem poder. O inimigo é forte, o inimigo é forte. Eu posso contra ele, eu não posso contra ele. Mas se não fosse o Senhor. Oh, meu Deus do céu, eu não sei o que seria de mim se não fosse o Senhor. E aí ele continua. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e nós estamos livres. Já fez? Eu nunca fiz, gente. Eu não sou uma pessoa do campo. Aquelas, não sei nem usar um estilingue. Mas você já fez uma armadilha para pegar um passarinho? Então tem todo ali um jeitinho de colocar para que o passarinho ele entre ali, né? E tem uma isca, né? Então tem uma comidinha, tem algo que é atrativo para que o passarinho entre ali. E quando ele entrar, geralmente tem um pauzinho, né, que segura a armadilha. Então quando ele entrar, é como se o próprio corpinho dele fosse derrubar aquele pauzinho e ali ele vai ficar preso. Porque ele foi seduzido por algo que parece ser bom. E aí o salmista está dizendo aqui, nós escapamos. Nós não tivemos discernimento de entender que aquilo ali era uma armadilha. Mas devido ao cuidado do Senhor. E olha, foi o Senhor que fez isso. Nós escapamos como um pássaro que consegue fugir da armadilha de um caçador. O laço, o que aconteceu com o laço? Ele foi quebrado e a nossa alma, assim como um pássaro, voou livre. As armadilhas do inimigo é para nos colocar dentro de uma prisão, é para aprisionar a nossa alma. Ele quer nos pressionar, até que a gente não tenha forças mais para voar. Mas por causa do Senhor, nós conseguimos escapar do laço do passarinheiro, da armadilha do caçador, e a nossa alma voa livre. Se não fosse ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga a Israel, que salmo poderoso. É o salmo de Davi. Davi conhecia muito bem pressão. Davi sabia muito bem o que era ter problema. Problema emocional, porque Davi teve problemas seríssimos emocional. Se você for ler a história, os salmos de Davi, você vai ver crises emocionais
questionamento, sentimento de abandono, dizendo pro Senhor que não aguenta mais, que não tá conseguindo mais. Você vai ver ali Davi se expressando com a sua alma angustiada, perturbada. Você vai ver Davi passando crises financeiras, de não ter nem o que comer, de entrar no templo e comer o que era proibido, né? Que era o pão da preposição. Ninguém podia ir lá pegar, não sei se o sacerdote, mas a necessidade, a fome de Davi era tão grande que ele entrou, comeu, e sobre ele não veio nenhuma condenação do Senhor, porque tamanha era a necessidade dele. Davi, ele teve crise familiar seríssimas. Se você for olhar a história de Davi, você vai ver as crises familiares sérias que Davi teve. Davi, ele pecou feio contra o Senhor em vários momentos da sua vida, mas ele entendia que ele era vulnerável em todas essas situações. Ele foi perseguido por inimigos, perseguido pelos da sua família, perseguido pelo seu sogro. A vida de Davi era uma vida que não tinha um minuto de paz, né? Davi era aquele que você fala, não tem um minuto de paz. Era Davi. Davi passou por todas as situações que uma pessoa pode enfrentar. E aí ele escreve esse salmo dizendo: passei por tudo isso. Se eu estivesse sozinho, certamente eu não teria chego até o fim. No meio do caminho, o inimigo teria me encontrado. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, se ele não tivesse do meu... Você entende isso? Se o Senhor não tivesse do meu... Você entende por que eu disse para você se colocar nas mãos do Senhor? Porque se você se colocar nas mãos do Senhor, o Senhor vai te apontar aonde estão os seus erros, o Senhor vai te corrigir, o Senhor, ele vai te moldar, o Senhor, ele vai te tratar, e aí você está nas mãos dele, e nas mãos do Senhor tem o que? Tem poda. Nas mãos do Senhor tem transformação, mas nas mãos do inimigo, se você não está do lado, se o Senhor não está do seu lado, sabe, tem hora que você fala assim, que tem que escolher um lado. Já ouviu alguém te falar isso? No meio de uma discussão, você tem que escolher um lado, ou você está ao meu favor ou você está contra mim. E com Deus é isso, nós precisamos escolher um lado. E quando Davi escolhe estar do lado do Senhor, ele fala, graças a Deus que eu escolhi o lado certo. Graças a Deus que eu me coloquei nas mãos do Senhor e quando precisei ser corrigido, Ele me corrigiu. Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, nesse momento, com tanto de coisa que eu passei, eu não sobreviveria. Não seria possível estar de pé se não fosse o Senhor. Davi, com todos os seus erros e acertos, ele entende que ele só está de pé, porque ele se coloca na posição todos os dias, dizendo, sonda-me. É o Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Aonde eu tenho errado? Aí o Senhor vem e ele aponta. Ele fala assim, olha aqui. Aí você fala, perdão, Senhor, eu vou me corrigir. E aí o inimigo tá só procurando, porque ele colocou uma armadilha ali pra você, sabe? Ele colocou ali uma armadilha, e ele acha que se você... E é tão atrativa essa armadilha, e ele fala assim, se ela pegar essa armadilha, se ela pegar essa isca, ela fica presa neste laço que eu criei pra ela. Mas quando nós falamos, Senhor, eu me posiciono diante de Ti, eu não tenho capacidade de enxergar nem o que está acontecendo dentro dessa situação. As minhas decisões, Senhor, elas podem ser erradas porque eu perdi visão. Eu não consigo mais enxergar, eu não consigo saber o que está acontecendo. Gente, há momentos em que você fala assim, Senhor, me explica o que está acontecendo aqui. Eu sou muito favorável ao questionamento. Tem gente que não gosta, né? Eu não questiono o Senhor. Mas eu sou muito favorável ao questionamento, de você sentar e falar, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, me explica. Ah, não pode perguntar o porquê. Pode sim, eu posso perguntar pro meu pai o porquê. Se ele vai responder, é outra história. Se ele vai me responder, é uma coisa. Mas que eu posso perguntar, eu posso. Por quê? Porque ele é meu pai. E pro meu pai eu pergunto qualquer coisa. O meu pai terreno, eu não tinha assunto com ele que eu não podia abordar. Não tinha perguntas. Meu pai terreno, eu perguntava pra ele, eu não estou entendendo. E ele me explicava. Então, meu Pai Celestial é a mesma coisa. E há vezes que eu falo, Senhor, eu não estou entendendo. Tem vezes que Ele me responde, tem vezes que Ele não me responde. E quando Ele não me responde, eu preciso entender que ainda que Ele não me dê resposta, Ele continua ali.
Eu lembro do meu pai que às vezes eu esperneava, falava, e ele não abria a boca, mas a postura dele mostrava: eu não estou gostando, eu não estou aprovando, eu não vou falar nada pra você agora, mas não quer dizer que você está certa, não quer dizer que eu concorde com você. E eu me constrangia com a postura dele. Então eu posso me expressar, mas eu preciso entender a hora de eu me calar e voltar para a posição que o Senhor tem me chamado. Então hoje nós vamos orar e pedir para o Senhor nos analisar. Senhor, me sonda. Me aponta se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, porque eu sei que tem laço do passarinheiro. Porque eu sei que o inimigo está tentando me prender em algum lugar. Porque eu sei que ele está tentando, a pressão está aumentando, eu sinto a pressão aumentando. Todas as vezes que você sentir a pressão aumentando, é porque o inimigo se intensificou. É como se ele fizesse uma reunião no inferno e falasse: bora galera, bora, vamos, eu preciso de reforço, porque ela lá, ó, tá avançando. Ela já escapou do laço que nós preparamos para ela várias vezes. Precisamos colocar pressão, porque se a gente coloca pressão, ela se acoa, ela fica acuada e ela volta para trás. E aí a gente ganha. Porque ela não precisa nem avançar agora. O problema não é avançar. Porque ela não vai conseguir nem avançar. O problema é ela ficar na posição. Porque se ela ficar na posição, aí acabou pra gente. Porque aí o Senhor começa a agir por ela. Mas se ela sair da posição, aí ela perde o privilégio de ter o Senhor agindo ao seu favor. Olha o quanto isso é sério. Se eu fico no meu lugar, se eu fico posicionada no lugar que o Senhor quer que eu fique, eu tenho o privilégio de ter o Senhor agindo por mim. Se eu saio desse lugar, eu perco esse privilégio. E aí o inimigo, ele tem vantagem sobre mim. Sabe o que é perder por WO? É você não comparecer. É a sua ausência na competição. E aí o inimigo, sem ter jogado, ele vence no seu lugar. Então nós vamos clamar e falar: Senhor, eu quero estar no lugar que o Senhor me chamou. É tempo de ficar calada? Eu vou ficar calada. É tempo de ficar só parada e ver o livramento do Senhor. Eu vou ficar parada e ver o livramento do Senhor. E não é confortável ficar parado. Parece bonito, né? Quando a gente fala assim: nesta peleja você não terá que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós e vós calareis. Parece lindo falar, mas o viver não é legal, gente. Porque quando está tendo uma peleja, uma batalha, e você tem que ficar parado olhando o inimigo vir com uma espada querendo tacar no seu pescoço e você não fazer nada, não é bonito, não é confortável. Você ficar calada. O versículo diz exatamente isso: eu, o Senhor, pelejarei por vós e vós calareis. Não é. E ficar calado não é estar ausente. Você está presente, mas você não tem o poder de tomar nenhuma decisão, porque o Senhor disse que está descendo para fazer por você. Só que muitas vezes é um Senhor invisível. A gente não está vendo. Tem vezes que a gente vê o movimento do Senhor, né? Tem vezes que vê, não, o Senhor tá agindo. Aí a gente fica feliz. Mas às vezes é um Deus invisível que desce para lutar por nós. Nós não estamos vendo. O que nós vemos, o inimigo. O que nós vemos, o ataque. O que nós vemos, o exército. Lembra do moço? Eu acho que foi de Eliseu. Se eu estiver errada, se alguém souber, me corrija. Ou é de Elias ou é de Eliseu. Eu acho que é de Eliseu. Que ele falava assim: profeta, pelo amor de Deus, a gente vai morrer. Porque tem um exército vindo contra nós. E ele começou a ficar desesperado. E aí o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o teu livramento. E aí quando o Senhor abre os olhos, ele vê os anjos do Senhor ali, preparado também para defendê-los. Então tem momentos que os nossos olhos não estão abertos, a gente não vê. Mas o que eu não vejo, eu preciso crer. O que eu não vejo, eu preciso crer e esperar. E esperar e crer são duas coisas que para nós, seres humanos, meros mortais, é desafiador. Mas o Senhor pelejará por nós. E para que o Senhor peleje, para que o Senhor venha pelejar por nós, em alguns momentos nós não podemos fazer nada. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu não sei o que seria de mim.
E eu sei que você também pode dizer a mesma coisa. Se o Senhor não estivesse ao meu lado, eu não sei o que seria de mim. Eu já teria sido engolida viva. Mas, assim como um pássaro que escapou do laço do passarinheiro, nós também escapamos. E nós não somos almas presas. A nossa alma voa livre, porque o Senhor é o nosso auxílio. Amém? Então vamos orar e nos colocar diante do Senhor. Primeiro agradecendo, né, por estarmos aqui. Porque tantas coisas que nós passamos esse ano não era para estarmos. Então agradecer por estarmos aqui, se colocar na mão dele para que ele nos aponte o que nós precisamos ajustar. E também pedir para que ele, com a sua bondade e misericórdia, nos ajude a permanecer no lugar certo. Amém? Então oremos. Pai, te damos graças, Senhor. Nós te louvamos e assim como o salmista Davi, nós reconhecemos que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não suportaríamos. Senhor, se não fosse o Senhor que tivesse segurado nas nossas mãos, nós não estaríamos de pé. Se não fosse o Senhor que tivesse com as suas mãos poderosas ali do nosso lado, quando o inimigo veio contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos. Se não fosse o Senhor, quando a crise de pânico estava se aproximando, nós teríamos sido sucumbidos. Se não fosse o Senhor, quando a depressão bateu na porta, nós teríamos morrido. Se não fosse o Senhor, quando a ameaça chegou, nós não suportaríamos. Se nós não tivéssemos a Ti, Senhor, nós não suportaríamos. E eu quero exaltar, louvar e agradecer ao Senhor, porque em todo o tempo deste ano de 2023, como nos demais anos que se passaram, o Senhor esteve ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos livramentos que nós nem tivemos conhecimento, mas o Senhor estava lá, nos fazendo voar, assim como um passarinho que às vezes ele entra, Senhor, numa armadilha e ele nem percebe. Ele come daquilo que foi colocado na armadilha, mas ele nem percebe que aquilo ali era só um pretexto para prendê-lo. E ele consegue escapar daquela armadilha. Senhor, quantos lugares nós passamos e nós nem percebemos que aquilo ali era uma armadilha do inimigo, mas nós escapamos, porque era o Senhor que estava ao nosso lado. Pai, eu quero te render graças, quero te louvar, Pai, porque nós temos a chance de te conhecer. Porque muitas pessoas não conseguiram ainda entender que o seu refúgio, que a sua segurança está no Senhor. E tem procurado em outros deuses e em coisas aquilo que só o Senhor pode dar. Mas privilegiados somos, porque encontramos ao Senhor e o Senhor está do nosso lado. Pai, mas eu não quero colocar aqui as nossas necessidades e dificuldades como uma vítima, como inocente. Nós estamos aqui também para se colocar nas tuas mãos e pedir sonda-nos. Aponta a nós o que nós temos feito que não te agrada, postura incorreta. Aponta para nós, Senhor, palavras que têm saído da nossa boca que não têm te agradado. Aponta para nós, Senhor, o que nós temos feito que tem ferido a tua santidade e comprometido a posição que nós deveríamos estar assumindo em ti. Senhor, nós não estamos aqui para dizer que o inimigo vem contra nós. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, eu quero estar no lugar certo. Porque se eu estiver, Pai, no lugar certo, com a postura certa, com o comportamento certo, este lugar o inimigo não alcança. Neste lugar que o Senhor quer que eu esteja, é um lugar que o inimigo não consegue me alcançar. Ainda que ele venha com as suas ameaças, ainda que ele venha com a sua força, ele não consegue chegar até a mim, porque este lugar que o Senhor me chama, que o Senhor chama as minhas irmãs para estar, é o lugar da segurança. Então, Pai, eu quero te pedir hoje, sonda-nos, Pai, e de maneira amorosa nos aponta
o que nós precisamos. O que nós precisamos fazer, Senhor. O que nós precisamos tirar. Qual é o comportamento que precisa ser moldado. Senhor, nós não queremos apenas o milagre, mas queremos também ser transformados. Senhor, sim, nós buscamos para este ano ainda coisas materiais. Nós buscamos para este ano ainda a intervenção divina, a tua intervenção divina em situações. Mas nós também queremos, e principalmente isso, Senhor, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos poda, que o Senhor nos ensine, porque nós queremos ficar no lugar certo. Porque se nós estivermos neste lugar certo, o inimigo nunca vai nos encontrar. A tua palavra, ela é clara e em todo tempo diz as guerras em que nós enfrentaríamos. Em todo tempo estamos sendo observados, em todo tempo o inimigo quer nos destruir, Pai. Então nós precisamos muito da tua ajuda para que o Senhor nos transforme, uma transformação genuína, mudança de mente. Pai, nós queremos viver o sobrenatural com a mente natural. Nós esperamos o Senhor fazer milagre, mas a nossa mente ainda é padrão mundo. Senhor, nós queremos um upgrade na nossa vida, num patamar novo, mas o nosso comportamento ele ainda é medíocre. Senhor, nós precisamos ser moldados para acessar este lugar que nós tanto almejamos, então nos disponibilizamos e dizemos, trata-nos. Trata-nos, Senhor. Que nós possamos dar novas respostas àquilo que vem contra nós. Senhor, trata o nosso coração, Pai, um coração ferido. Senhor, que às vezes palavras que nós ouvimos provoquem em nós reações, Pai. Comportamentos que nós não deveríamos ter. Eu quero te pedir perdão pelo nosso comportamento incorreto. Porque muitas vezes o Senhor permite que venhamos a ouvir certas palavras, que venhamos passar por certas situações para nós enxergarmos ainda o quanto há ferida nos nossos corações. Então eu quero te pedir, cura-nos, Senhor. Cura-nos das dores, cura-nos dos traumas, cura-nos das feridas, cura-nos, Senhor amado, das machucaduras, porque um soldado machucado, um soldado ferido, ele não consegue ficar posicionado, ele não consegue ficar no lugar que ele foi chamado. Então nesta manhã eu te peço, cura-nos, Senhor. Cura-nos porque nós queremos assumir este lugar. Nós queremos que o Senhor esteja do nosso lado. Cura-nos, Senhor, porque chegou o momento em que nós precisamos apenas o que o Senhor quer que façamos é apenas louvar ao Senhor e esperar em Ti. Não podemos dar respostas, não podemos agir do nosso jeito, não podemos ter comportamentos incorretos, porque agora chegou o ponto em que o inimigo olha para nós e procura uma falha nossa para impedir aquilo que o Senhor tem para nós. Antes nós não vivíamos porque estávamos presos. E agora, Senhor, que nós somos almas livres, o inimigo procura uma ocasião para nos prender, para nos segurar, para que a maldição chegue nas nossas vidas. Então eu te peço, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Mostra para essa mulher quais são as posturas incorretas que ela tem no casamento. Mostra, Senhor, para essa mulher quais são as imposturas, a postura incorreta que ela tem em relação aos seus filhos. Mostra, Senhor, para essa mulher qual é a postura incorreta que ela tem no trabalho, que ela tem, Senhor, nos seus relacionamentos interpessoais. Mostra para ela qual é a postura errada que ela tem, Senhor, mediante a sua vida financeira, mediante, Senhor, os eventos da vida, para que ela consiga se corrigir. Mostra para esse homem, Senhor, o que ele tem feito que não tem te agradado. Tira, Senhor, deste homem toda a obstinação, toda a imundície, toda a cegueira. Tira, Senhor. Porque se nós não enxergarmos aonde temos tropeçado, como ficaremos de pé? Senhor, se nós não enxergarmos aonde temos errado, como seremos corrigidos?
Se nós não tivermos entendimento, Senhor, do nosso comportamento e postura, como nós alcançaremos do Senhor a transformação? Senhor, o Senhor trabalha baseado no nosso entendimento. Precisa chegar até a consciência para que haja arrependimento e, Senhor amado, para que haja mudança de história. Nós te pedimos hoje, traga a nossa consciência para que possamos nos arrepender, se humilhar, buscar a santificação, Senhor. E então, Pai, eu sei que nós viveremos o sobrenatural. Assim como o Senhor deu a ordem a Moisés, dizendo a Josué também, o Senhor disse para que eles levassem o povo à santificação, porque o Senhor queria fazer maravilha, o Senhor faria maravilha no meio deles. Santificai-vos, porque farei maravilha no meio de vós. Oh, Senhor, santifica-nos. Ajuda, Senhor, a nos santificarmos. Senhor, o Senhor foi tão objetivo, o Senhor disse, santificai-vos. O Senhor não disse que iria lá e ia santificar eles. O Senhor disse que era para que eles se santificassem, ou seja, eles precisavam remover intencionalmente aquilo que os afastava do Senhor. Pai, nos ajuda a enxergar e então, posicionados, remover aquilo que ainda está em nós, que fere a tua santidade e impede o mover livre do milagre. O Senhor quer fazer maravilha no meio de nós, mas precisamos renunciar. Travou, né? Mas voltou. É que a minha bateria acabou. Deixa eu colocar aqui. Eu não vi, gente, tava orando e a minha bateria acabou, aí travou. Mas enfim, foi bom porque agora você vai continuar orando, né? Você ora e pede pro Senhor. A gente tem uma mania de fechar o olho e ir, né? E eu não vi que tava travando. Você vai orar aí na sua casa e o Espírito Santo, ele vai te apontar aquilo que você precisa fazer. A ordem do Senhor é santificai-vos. Não sei se essa parte da oração você ouviu, mas a ordem do Senhor é santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. A ordem é santificai-vos. Nós temos que procurar, nós temos que procurar entender o que estamos ainda fazendo que está impedindo o mover do Senhor. Tem algumas coisinhas, sabe? E nós vamos remover isso. Não é Deus que vai vir. Nós vamos tirar certos comportamentos, certas atitudes. E essa atitude de remover aquilo que não agrada ao Senhor vai ativar no mundo espiritual um novo tempo para as nossas vidas. E o Senhor fará a maravilha no meio de nós. E eu acho que a maior maravilha que o Senhor pode operar na vida de alguém é a transformação plena, né? É você não ter mais afligido por absolutamente nada. Eu sei que depois disso virá outras coisas. Desejos materiais virão. Mas eu acredito que o maior milagre é nós não sermos mais afligidos. Ficarmos presos, né? Como um pássaro. Porque eu já fiquei presa como um pássaro no laço do passarinheiro. O inimigo já colocou um laço na minha vida e ele já me deixou presa. E por que eu fiquei presa? Porque o Senhor não estava do meu lado. Por que o Senhor não estava do meu lado? Porque era muito pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas para a glória do Senhor, nós estamos num processo de santificação. E quando nós passamos por esse processo de santificação, o Senhor então se levanta e nós passamos a ser cuidadas por Ele. Então remova, não resista. Eu sei que tem coisas que o Senhor nos pede que é difícil, né, de fazer. Você fala, ai Senhor, ele tem certeza que o Senhor quer isso mesmo? O Senhor quer. E se a gente consegue entregar, a gente consegue viver o sobrenatural.
Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não sei como ficou a live, né? Porque travou aí, mas tá tudo certo. O que era pra você chegou até você. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe, amo vocês. Até amanhã às 7h. Tchau.